Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na área de neurociências lá na Universidade Federal de Minas Gerais, aonde eu faço o meu mestrado, e eu também trabalho com educação aqui no YouTube e lá no Instagram. Nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês a respeito do ozônio, tá bom, pessoal? Um recurso que está sendo muito utilizado, que vem sendo utilizado bastante aí dentro da medicina e clínicas relacionadas aos cuidados de saúde, tá bom? Então, se você é uma pessoa que acompanha as notícias a respeito do esporte, se você gosta de esporte, principalmente se você torcer para o maior time mineiro que existe, que é o Cruzeiro Esporte Clube, você provavelmente viu essa manchete aí. Então, o Cruzeiro Esporte Clube, ele fechou o contrato com profissionais que trabalham com ozonioterapia para tratar os seus atletas e tentar ajudá-los ali na competição, né? E a aplicação desse recurso aí muito provavelmente vai estar relacionado com dores crônicas, incômodos e disfunções ou qualquer problema relacionado ao sistema músculo-esquelético, né? Então, se você é uma pessoa que já me acompanha, me segue lá no Instagram, se você não seguir, não deixe de fazer isso, tem um link aqui embaixo na descrição que basta você clicar, você vai ser direcionado para o meu perfil no Instagram, você me segue lá, eu posto um tanto de coisa legal. Então, se você já me acompanha lá, você já deve ter visto que eu sou um cara que não aprovo esse tipo de conduta, né? Eu sou uma pessoa que eu não recomendo o uso do ozônio como um método terapêutico para tratar pacientes dentro da fisioterapia, né? Então, ou seja, pacientes que têm problemas desse tipo, problemas musculoesqueléticos. Para isso, ele não parece ser bom da forma como eu entendo. E a forma como eu entendo, é claro, é baseado naquilo que eu tenho visto, naquilo que eu tenho lido, e como pesquisador eu estou falando principalmente de ciência. A primeira coisa que tem que não existir na nossa cabeça, que tem que ser destruído dentro da nossa cabeça, é aquele tal do argumento de autoridade. Vocês entendem o que eu digo com argumento de autoridade, né? Então é aquele argumento que sai da boca daquelas pessoas que são reconhecidas, que têm um nome forte, que são algum tipo de autoridade. Então a primeira coisa que não pode acontecer é você virar para alguém e dizer: é claro que funciona a ozonoterapia. Um time, um clube desse tamanho acabou de fechar um contrato com profissionais que usam ozonioterapia. Como que o negócio dá errado? Isso não quer dizer nada, pessoal. Até grandes times, até grandes pessoas podem estar enganadas. Até grandes times, até grandes pessoas podem acabar enviesando ali as suas opiniões baseados em algum tipo de interesse. Pode ser. Tá? Então não é porque o Cruzeiro Esporte Clube fechou esse contrato, não é porque algum profissional, algum médico com um nome muito forte, como por exemplo o Dr. Laí Ribeiro, que é um médico muito conhecido por aí, e não é por causa dessa recomendação que sai da boca dessa pessoa que significa que ozonioterapia funciona para esse objetivo, que é alterações relacionadas ao sistema músculo-esquelético. Eu acho importante isso ficar claro logo no início do vídeo, porque é uma coisa que eu vejo acontecendo bastante. Tá? Eu encontrei esse problema logo no início da minha graduação. Eu comecei o meu curso e eventualmente eu comecei a estudar como se o mundo fosse acabar. Eventualmente eu adquiri uma quantidade de conhecimento a respeito de uma ou de outra disciplina ali. E então, em alguns momentos, quando eu estava dentro de sala de aula, vendo o professor falando alguma coisa lá na frente, eu escutava alguma coisa que não parecia estar de acordo com aquelas páginas que eu tinha acabado de ler ali. É razoável pensar isso, não é verdade? Eu tinha acabado de ler o capítulo sobre aquele assunto que o professor estava explicando ali na frente agora. Então todas aquelas entrelinhas, elas estavam muito frescas na minha cabeça. Então, vez e outro, o professor, por um descuido ou por esquecimento, que é natural de acontecer, ele falava alguma coisa que para mim não parecia muito legal. Então eu começava a coçar ali na cadeira, eu ficava extremamente incomodado até que eu pudesse levantar a minha mão, tirar a minha dúvida e eu resolvesse essa questão que estava atormentando a minha cabeça. Então, quando eu estava com algum colega ou outro ali, a gente estava estudando junto, eu dava uma informação que estava de acordo com aquilo que eu tinha lido, e a pessoa falava: Vitor, você está errado porque o professor falou diferente. E eu percebia que eles ficavam indignados quando eu continuava a falar, mesmo depois deles terem me dito isso. É como se fosse assim: ora, se eu te falei que isso saiu da boca do nosso professor, você não pode continuar falando, você tem que aceitar e tem que seguir aquilo que foi dito por aquela autoridade. E eles se indignavam, é claro, porque eu falava: não, olha aqui, isso está escrito dessa maneira, está no livro dessa maneira, o livro tem as referências no final, está baseado nesse artigo,
O certo é isso que está escrito aqui. Provavelmente o que o professor falou foi um descuido, ele estava desatualizado ou coisas do tipo, e elas ficavam com raiva, tá bom? Porque para aquelas pessoas era um absurdo eu questionar uma autoridade. Então, pessoal, vamos nos livrar disso aí logo no início. Não é absurdo nenhum a gente questionar autoridades, tá bom? Principalmente se você for uma pessoa que faz aquilo que tem que ser feito. Se você for uma pessoa que gasta tempo suficiente aprendendo sobre aquilo que deve ser aprendido, né? Então, você acumula todo esse volume, você entende que você está seguro para raciocinar a respeito daquele tema e você consegue ter, então, formar uma opinião a respeito daquele assunto e, então, participar dos debates e contribuir para o progresso intelectual daquelas pessoas, daquela sala, daquela classe, enfim. Assim. Voltando a falar do ozônio, o acordo está fechado, o Cruzeiro Esporte Clube vai usar isso aí à vontade, existem vários outros profissionais que também usam. E o que a gente tem que saber sobre isso, principalmente falando aí de fisioterapia? O que a ciência tem para nos contar a respeito desse recurso? É isso que a gente vai focar daqui para frente. Mas o que é o ozônio? A gente escuta falar muito de ozonioterapia, mas o que diabos é o ozônio? Você já se perguntou isso? Então vamos lá, o ozônio ele é um tipo de oxigênio, tá bom? É uma das formas do íon oxigênio. Na verdade, o ozônio ele é uma molécula com 3 oxigênios, tá bom? É uma molécula de oxigênio, só que existem 3 íons lá conectados, formando uma única estrutura, né? E ele se forma através da quebra de uma molécula, que é uma molécula que tem 2 oxigênios. Eventualmente, essa molécula que tem 2 oxigênios, ela se rompe, vai um íon para cada lado, e esse íon de oxigênio que ficou solto aqui no espaço, ele vai acabar eventualmente encontrando uma outra molécula que tem 2 oxigênios. E ele vai interagir com ela, e a gente vai ter agora essa nova molécula aqui, com 3 íons oxigênios, que se chama trioxigênio, ou também a gente pode chamar de ozônio. Tá bom, pessoal? Então é uma molécula superoxigenada. Muito bem. E por que a teoria a respeito da ozonioterapia ela é interessante, né? Porque os profissionais eles falam isso, você vai oxigenar o seu corpo, você vai oxigenar as suas articulações e ali naquele lugar que tem uma necrose, um processo inflamatório, o que quer que seja, esse ambiente ele vai ficar mais habitável para as suas células, então o reparo vai começar, a melhora vai acelerar e o seu atleta, o seu indivíduo, o seu paciente ele vai estar recuperado em menor tempo, né? A teoria é bonita, é interessante. Mas, pessoal, vamos lá. Por que as quantidades de oxigênio do nosso corpo elas não são adequadas? Essa é a pergunta. Por que a gente deve acrescentar mais oxigênio naquela articulação? O que te faz pensar que o nosso corpo ele não dá conta desse serviço? O que te faz pensar que talvez se a gente ajustar as condições daquele corpo, ele não consegue sozinho cuidar daquela lesão, cuidar daquele problema, então recuperar, chegar no estado que ele precisa chegar, que é o estado de homeostase, de tranquilidade, de cura completa? É uma pergunta boa, não é? Na verdade, o que faz mais sentido fisiologicamente é que se a gente botar oxigênio demais ali, a gente vai acabar prejudicando as nossas células. Sim, pessoal, muito oxigênio faz mal. Intoxica o meio aonde as células vivem. E é exatamente para isso que o ozônio ele é mais utilizado, você sabia? Dá uma pesquisada aí, o ozônio ele é um ótimo germinicida, pessoal. Ele é ótimo para matar micro-organismos. E a forma como ele age como germinicida é justamente destruindo a membrana celular desses micro-organismos, das células, então interrompendo o funcionamento desse micro-organismo através da destruição da sua estrutura externa principal, que é a membrana. Então, no fim das contas, eu estou falando do uso de um germinicida ou de um potencial agente germinicida para tratar lesões musculoesqueléticas. E agora vamos lá, vamos raciocinar, usar a cabeça que está em cima do pescoço. Se você é um cara que gastou um tempo estudando sobre fisiologia, sobre biologia, sobre bioquímica, e você entende um pouco a respeito do funcionamento desse corpo que é seu, você pode parar agora e falar assim, mas como que isso aconteceria? Como que o meu paciente ele se beneficiaria desse aumento do índice ou do valor de oxigênio local
a partir de uma lesão? O que esse aumento de oxigênio teria para oferecer de melhor para as minhas células que o corpo daquele paciente muito bem hidratado, com uma boa dieta e o exercício certo não conseguiria por si mesmo? Então veja que esse é um raciocínio que a gente está fazendo sem nem colocar a mão no papel, sem nem olhar para os dados, tá? Tem resultados aqui dos artigos, mas sem nem olhar para os resultados eu já fico com o pé bem atrás a respeito do uso disso aí, porque eu não vejo na minha cabeça, com o nível de conhecimento que eu tenho, que com certeza não é todo, e é por isso que a gente tem que investigar, mas com o nível de conhecimento que eu tenho, eu não acredito que isso vá ajudar muito, ou no mínimo vai ser uma coisa extraordinária, como as pessoas dizem aí. Eu já estou com o pé atrás. Mas vamos continuar falando. Quando a gente quer descobrir alguma coisa, quer descobrir se um recurso ele é bom para ser implementado dentro da clínica com os nossos pacientes, a gente precisa procurar principalmente duas coisas, tá, pessoal? O primeiro são ensaios clínicos e o segundo são revisões controladas aleatorizadas, tá? Revisões de literatura. O que acontece é o seguinte, essas revisões de literaturas, elas pegam um tanto de ensaios clínicos, vários ensaios clínicos que falam sobre aquela coisa que você quer aprender, e elas resumem aquilo tudo mostrando ali as estatísticas resumadas, organizadas, que vão te dar a ideia, né, ou a evidência que você deseja. Então eu costumo fazer assim, eu costumo começar pelas revisões, e se eu precisar dentro da revisão, eu vou olhando, passando o olho em cada um daqueles artigos que são mencionados pelo revisor. Beleza? Então vamos começar com essa revisão. Essa daí é a revisão que é utilizada pela maioria das pessoas que defendem o uso do ozônio como método terapêutico para tratar disfunções musculoesqueléticas, lesões musculoesqueléticas e coisas desse tipo. Então, se você pega esse paper aí e você passa o olho na conclusão que os autores dão, você já vai estar pronto para discutir com quem quer que seja. Sabe por quê? Porque a conclusão da revisão diz que a ozonioterapia é boa, é eficiente no tratamento. Eu acho que a revisão fala principalmente de osteoartrite do joelho, coisas desse tipo, mas diz que é boa. É uma recomendação para os profissionais do tipo, pode usar porque vale a pena. Então tá correto isso? Lendo a conclusão, a gente já vai estar pronto para discutir com quem quer que seja, vai estar pronto para fazer a nossa escolha e recomendar o que deve ser selecionado para o nosso paciente? É claro que não. É claro que não. Você lê a conclusão, depois de você ler a conclusão, a gente vai dar uma olhada naqueles artigos, vai dar uma olhada no desenho metodológico, nos critérios de inclusão e exclusão e coisas do tipo. Então a gente vai e desce para uma parte do paper que mostra aí cada um dos artigos que foram listados e eles foram recrutados para gerar aquela conclusão que a gente a priori leu. A priori leu. Muito bem. E agora, vendo essa foto aí, a gente vê que os pontos que estão do lado de um dos lados da barra significa que eles representam artigos que mostraram uma resposta positiva relacionada à ozonioterapia. E os artigos que estão do outro lado mostram evidências negativas relacionadas à ozonioterapia. E aí eu fui dar uma olhada em cada um desses artigos, tá bom? E o resultado é que todos eles têm problemas de metodologia, pessoal. E não são problemas simples, não. São problemas grotescos. São problemas que ofendem qualquer pessoa que consome ou produz ciência no Brasil ou fora do Brasil. E se você está duvidando de mim, vamos começar a descrever alguns deles. Vamos lá. Eu peguei primeiro o artigo que mais desloca o eixo aí para a direita, que é o artigo que mostra os resultados mais positivos relacionados à ozonioterapia. Na primeira página do trabalho, você não precisa nem rolar a tela, a gente começa a fazer aquelas perguntas básicas sobre um artigo científico. Quando foi produzido? Vamos lá, 2012. O nome do autor é José não sei das quantas, legal. Aonde que foi produzido? Foi produzido em Cuba, se não me engano, é Havana City, coisa do tipo. E quarto, em que revista que foi publicado? Você olha o nome da revista, o nome da revista é o nome da terapia que está sendo investigada. É uma revista sobre ozônio. O nome da revista é Ozônio. E foi publicado lá mostrando excelentes resultados do uso do ozônio. Então, peraí. Muito bem. Então, o que você está me dizendo é que você está me mostrando excelentes resultados do uso do Kinesiotape que foram publicados na revista Kinesiotape Forever. Beleza.
Então o que você está me dizendo é que você está me mostrando excelentes resultados do uso de palmilha que foram publicados na revista Palmilha Esporte Clube. Você está me falando que tiveram excelentes resultados do uso do enxaguante bucal da marca não sei o que lá, que foram publicados na revista que chama não sei o que lá. E aí fica tudo bem. Aqui no início a gente nem enrolou a página. Já está muito estranho. Esse é o primeiro passo. O trabalho tem vários outros problemas, como por exemplo, diferença no tamanho amostral. Então tem mais pacientes no grupo que usaram ozônio do que no grupo controle. Então quando você joga isso lá no teste estatístico, por ter mais pacientes no grupo que usaram ozônio, o valor de P vai dar maior. Então vai parecer que esse recurso aqui tem maior eficácia do que do grupo controle, mas não tem não, a amostra só está maior, não está normalizada. Depois você vai descendo, ele só mostra o gráfico relacionado ao resultado das pessoas que usaram ozonioterapia. Ele não mostra o gráfico do grupo controle, não tem como nem se comparar. Esse é o tipo da qualidade dos papers que dão resultado positivo relacionado ao ozônio. Mas tudo bem, porque eu estou falando só de um paper, né? A revisão mencionou vários. Vamos passar para um outro artigo? Ok. Pegando um outro agora daqueles que deslocou bastante a reta para aquela região ali que dá resultados positivos na revisão a respeito da ozonioterapia. Começando a fazer as perguntas básicas de qualquer artigo. Qual que é o nome do primeiro autor? Xu Feng, sei lá o quê. Foi produzido na China. A data 2017, foi publicado na revista tal. Muito bem. Agora eu passo para o título. O título, você não precisa nem ler o texto para você questionar esse trabalho. O título deixa claro que o que está sendo avaliado não é o resultado de ozonioterapia, do ozônio como método terapêutico para curar alguma coisa, que eu também, se não me engano, é osteoartrite, alguma coisa desse tipo. Não é isso, está mostrando resultados do uso da ozonioterapia somado a um medicamento, a uma droga, a uma substância que tem o nome mencionado no próprio título do trabalho. Então, eu pego lá um trabalho e eu dou para os meus pacientes, eu aplico ozônio na articulação desse paciente e dou um anti-inflamatório. E depois eu pego um outro grupo de pessoas que não recebeu ozônio e também não recebeu o anti-inflamatório. E aí eu comparo esses dois grupos. E eu vejo que a pessoa aqui do grupo que recebeu a intervenção, que foi ozônio mais anti-inflamatório, melhorou muito mais comparado a esse outro grupo aqui que não recebeu intervenção nenhuma. E aí eu vou e concluo lá embaixo nos meus resultados que o ozônio ele é eficiente para tratar aquele tipo de lesão. Ora, mas foi o ozônio mesmo? Ou foi só o anti-inflamatório? Ou foi o ozônio e o anti-inflamatório? Eu preciso isolar essas variáveis, pessoal. O artigo não fez o que é mais básico dentro da ciência, que é controle de variável. Eu tenho duas variáveis juntas ali, como que eu posso dizer que foi só uma ou se foi só outra? Eu não tenho permissão com esses resultados de dizer que o analgésico melhorou meu paciente. Eu não tenho permissão de dizer com esses resultados que o ozônio melhorou meu paciente. Talvez eu tenha a permissão, depois de analisar todo o trabalho, o desenho metodológico, que o ozônio mais o analgésico deixou esses pacientes com uma condição melhor do que o grupo controle. Talvez isso eu consiga falar. Não tem nada nesse trabalho relacionado ao uso de ozônio para tratar esse tipo de lesão. Não tem. Mas tudo bem, é pouco, vamos ver um outro resultado. Tá aí, então vamos começar com aquelas perguntas iniciais. Vamos lá, nome do autor, Hashemi e companhia. O paper foi recebido no início de 2015 e foi publicado em junho desse mesmo ano. Foi produzido no Irã, o trabalho foi conduzido no Irã, legal. E foi publicado nessa revista aí que eu não me lembro o nome. Muito bem. Você vai olhando os resultados desse trabalho, pessoal, e o desenho do experimento é o seguinte. Eu dou para as pessoas uma injeção, para as pessoas não, para os pacientes, as pessoas que fazem parte desse estudo aí, que tem o problema que foi descrito aí, que eu também não me lembro qual é o problema, mas é um problema desse tipo que fisioterapeutas tratam, tá bom? Então é interessante para a gente. Eu dou para ela uma injeção de ozônio intraarticular e eu dou para um outro grupo de pessoas uma injeção de açúcar, tá bom? Que, se não me engano, é dextrose, é açúcar. Tá bom? É como se fosse não, é um placebo, beleza? Então eu pego os dois grupos, divido esses indivíduos,
Em um grupo eu dou a injeção de ozônio, no outro grupo eu dou a injeção no mesmo lugar, na mesma articulação, com as mesmas condições. As pessoas foram controladas, tem uma faixa etária ali específica de idade, tudo ok, lindo, lindo, lindo. E agora dou para outra pessoa essa injeção de açúcar, que é um placebo. E aí eu vou olhar os resultados. E sabe qual é o resultado, pessoal? Que a injeção de ozônio foi tão boa para os pacientes quanto o placebo foi. E aí eu pego esse pedaço de papel e chego para as pessoas dentro da internet, para os meus colegas ou para os meus pacientes, para afirmar que ozonioterapia funciona. E agora eu te pergunto, funciona, pessoal? Esse é um resultado que afirma que a minha intervenção ela é boa para uso? Um tipo de substância que gera resultados semelhantes a uma ferramenta que não é terapêutica, né? Que no caso é a dextrose. E aí que tá, galera. Essa é uma outra sacada que tem que estar claro na cabeça das pessoas que consomem ciência. Quando eu digo que uma coisa não funciona, não significa que não gera efeito nenhum. Quando eu digo que uma coisa não funciona e não é boa para uso dentro da clínica, não significa que ela não gera efeito nenhum. Que tipo de escolha a gente tem que fazer? Eu estou falando de um recurso que gera resultado semelhante a um resultado de mentira. Mas o meu paciente ficou melhor comparado a um paciente que não recebeu intervenção nenhuma. Então, se eu for um tipo de terapeuta que não fico incomodado com essa ideia e falo, eu vou usar um recurso com o meu paciente que o fará sentir melhor, mas os resultados são semelhantes a uma intervenção que é de mentira e que teoricamente não tem valor terapêutico nenhum. Se você não ficar desconfortável com isso, tudo bem. Mas pode ter pessoas que vão pensar a seguinte coisa: caramba, se isso aqui gera um efeito semelhante a um recurso de mentira, eu não deveria usar isso com o meu paciente. Afinal de contas, tem várias coisas na literatura que comprovadamente funcionam, que têm resultado superior a placebo. Por que eu vou escolher esse, por que eu vou lançar mão desse recurso do que do outro? O outro funciona comprovadamente, a gente tem uma quantidade de evidência boa. Não tem por que eu usar esse outro aqui. É o que alguns fisioterapeutas podem pensar. Muito bem, agora a gente continua fazendo isso com todos os outros artigos mencionados por aqueles revisores lá e a gente vai encontrar semelhantes resultados, condições muito semelhantes em todos esses e vocês podem comprovar, não precisa acreditar em mim não. Basta você clicar aqui no link da descrição que vai te levar para o meu grupo do Telegram. Esse artigo de revisão da ozonioterapia vai estar lá. Você pode fazer o download do documento e você mesmo tirar as suas próprias conclusões. Repito, você não precisa acreditar em mim, mas você pode pegar, somar tudo isso que eu conversei aqui com você, somar as conclusões que você mesmo vai tirar. Você pode juntar isso agora com as seguintes coisas. A primeira, o FDA não legalizou o uso dessa substância, pessoal. Então, a FDA é a Anvisa lá norte-americana, dos Estados Unidos. E lá, os terapeutas não têm permissão para utilizar o ozônio, pessoal. Eles simplesmente não aprovaram. E você pode dizer aí, mas é porque o negócio é muito barato e vai tomar espaço de medicamentos, de drogas. Pode ser que isso caiba em algum lugar, mas o mesmo não se aplica para outros recursos, né? Lá em cima é aprovado muitos recursos desse tipo, que realmente são muito baratos, são fáceis de utilizar, eles aprovaram. Por que com o ozônio, que é um tipo de coisa que teoricamente aceleraria o processo de cura de vários pacientes, facilitaria a vida do corpo médico, né, da equipe médica que cuida da saúde dos seus indivíduos e teoricamente então geraria menos gasto para o governo, coisas desse tipo, porque eles não legalizariam, não sei, eu acho estranho. E agora, por último, você pode ir ao lugar mais seguro para se ir e consumir evidências dentro do campo da saúde, que é a Biblioteca Cochrane, pessoal. Então a Cochrane, ou Cochrane, não sei qual é a melhor pronúncia, é uma organização de pessoas, de empresas, de profissionais muito bem capacitados para criarem revisões sistemáticas, tá bom, pessoal? E a competência desse pessoal é tão grande, que qualquer paper que estiver lá você pode pegar, fazer o download e consumir com uma tranquilidade que é maravilhosa, tá bom? Porque os métodos são maravilhosos, os critérios deles são altíssimos e você muito provavelmente encontrando um artigo lá dentro, você vai estar seguro ali consumindo evidências, tá bom? É claro que isso não te impede de fazer o seu julgamento e nem sugere que você faça isso, de forma nenhuma. Eu só digo que é um lugar que
tem um histórico muito legal de produção aí científica, e isso é ótimo para nós que consumimos evidências dentro do campo da saúde. Então agora eu fui lá e eu digitei o termo em inglês que faz referência à ozonioterapia e eu encontrei 6 trabalhos. Pessoal, 6 trabalhos. E muitos dos trabalhos que eu encontrei lá não me interessavam, que eram trabalhos que olhavam o uso desse germinicida, que é um germinicida, para combate a bactérias, tá? Então dentro do uso da odontologia, não olhei os resultados, mas deve ser bom, né? Entendendo que cáries são criadas por micro-organismos, bactérias e etc e tal. Então tem o uso lá também para lesões de pele, tá? Relacionada a diabetes, né? As úlceras de pressão e etc e tal. Tem também resultados relacionados a necrose óssea, coisas desse tipo. Nada que está relacionado ao que me interessa, exceto um paper, pessoal. Entrei lá e sabe quando que eles mencionam a palavra, o nome ozonioterapia? Nos critérios de exclusão do trabalho, galera. Então o trabalho teve a intenção de avaliar, de investigar, na verdade de revisar, né, porque é uma revisão, de revisar a eficiência de algumas drogas, algumas substâncias injetáveis para tratar lesões relacionadas ao sistema musculoesquelético. E o que esses revisores eles falaram é que eles excluíram qualquer trabalho que mencione o uso do ozônio como método terapêutico. O que eu estou falando é que esses especialistas, essas pessoas, eles nem consideraram a avaliação desse recurso para esse tipo de lesão musculoesquelética. Como eu disse, é isso que me interessa como fisioterapeuta. A gente tem várias avaliações lá sobre cárie, úlceras e etc. Então, como eu disse, falando de agente germinicida, muito provavelmente o ozônio vai ser incrível. E a gente vai encontrar muitos resultados legais, confiáveis, resultados bonitos e naqueles conformes ali que nós que trabalhamos com pesquisa nós esperamos. Mas se a gente estiver falando de sistema musculoesquelético, se estivermos falando de lesões desse sistema, se estivermos falando do uso desse recurso dentro da fisioterapia ou dentro da medicina, toma cuidado. Toma cuidado. E se depois desse papo aqui você não pelo menos ficar com uma pulga atrás da orelha, se você pelo menos não ficar com um aperto aqui na garganta, não ficar incomodado ao escutar falar da forma como eles falam aí da eficácia do ozônio como método ou ferramenta terapêutica, se isso não te causar incômodo nenhum, nenhuma pequena curiosidade, realmente não há muito o que fazer por você. Realmente você deve ser uma pessoa que não se interessa por ciência, não considera a sua importância, então não faz sentido para você usar argumentos relacionados à ciência e à elaboração da mesma para convencer você que não dá a mínima para a ciência, para as evidências e para a pesquisa, não é verdade? Você realmente não considera que esses são argumentos poderosos o suficiente para mudar a sua opinião. Então você vai ser o tipo de terapeuta que vai continuar usando gelo como primeira intervenção ou como primeira escolha para tratar entorses de tornozelo. Você vai ser o mesmo cara que vai deixar o seu paciente na maca para tratar dor lombar, passar para ele ali descanso, repouso como método terapêutico. Você vai ser a pessoa que vai continuar usando kinesiotape para prevenir lesões do esporte. Você vai ser o cara que vai acreditar em microfisioterapia. Você vai ser esse tipo de pessoa e talvez esteja tudo bem. Como eu disse, não há muito o que fazer por você, tá certo? Então isso é tudo que eu tinha para falar nesse vídeo aqui. Se você gostou, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, dê um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Eu descobri que cerca de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos, elas não estão inscritas nesse canal. Pelo amor de Deus, se inscreve aqui embaixo, não te custa nada e me ajuda pra caramba. Por fim, encaminhe esse vídeo para algumas pessoas. Se você achou legal, encaminhe para as pessoas também. E isso vai ser muito importante para o meu canal e o desenvolvimento da minha pessoa como educador, compartilhando ciência e aprimorando aí a nossa profissão dentro da saúde. A gente se vê nos próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui. Até mais. Tchau.